Você já viu aquela história ou viu algum Reels no Instagram falando que se você tem 20 e poucos anos, você não deveria focar no seu shape, mas sim focar no que vai te fazer ter sucesso de fato? Se você já viu esse tipo de vídeo, eu te convido a assistir esse daqui, onde eu vou trazer algumas ideias e contrapontos sobre essa ideia e mostrar para vocês como criar disciplina na academia vai te fazer sim ter sucesso. Sucesso entre aspas, né? Sucesso, de acordo com o que eles falam, geralmente é sobre dinheiro somente. E eu não concordo muito com isso. Eu acho que o verdadeiro sucesso, ele sim está atrelado ao dinheiro, por conta do dinheiro realmente resolver vários problemas. Só que a construção da sua vida como um todo, então como família, como pai, no caso você for homem, se for mulher como mãe, e principalmente toda essa sua identidade de princípio de valores, e que tem também correlacionado isso à parte física, né? Você tem que cuidar do seu templo, tem que cuidar da sua casa aqui, do seu físico. Então eu quero trazer esse vídeo aqui para vocês, sem roteiro, apenas uma conversa, usando um contexto de que eu estou em preparação para competir daqui a exatos 3 dias. E bom, hoje é dia 13 de maio, acabei de olhar aqui, de 2026, e eu tô há 3 dias para competir, vou competir no sábado, dia 16 de maio, pela primeira vez no fisiculturismo. E até certo ponto você pode achar que é meio loucura, já que um campeonato de fisiculturismo ele exige muito dinheiro, de fato é muito dinheiro mesmo que você investe, e geralmente se você não vive do esporte, que é a maioria da, sei lá, 99% dos atletas, você acaba competindo para ganhar um troféu de plástico e algumas medalhas. Se você ganhar medalha, olha lá, às vezes você ganha só um suplemento. Então para que competir? Ou melhor, se você agora tá pobre, tá realmente no fundo do poço, entre aspas, né, de certa forma da sua vida, por que você deveria focar no seu físico? Essa é a ideia que eu quero trazer nesse vídeo. Antes de a gente começar, eu quero me apresentar aqui para vocês. Primeiramente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Pedro Andrade, eu sou coach e agora atleta, vivendo o processo também. E nesse canal eu tento trazer conteúdos que te ensinam a melhorar a parte física, conseguir atingir a sua melhor versão física, que eu chamo de versão campeã, porque atingindo ela, você vai sim transferir essa disciplina para a sua vida e vai construir você também como pessoa. Porque a maioria, tanto dos meus alunos que eu tenho acompanhamento no time dos campeões, a maioria dos alunos eles estão buscando um projeto da vida deles. Então eu tenho muito aluno programador, que é de TI, que tem um projeto grande nessa área. Tenho alunos também que são médicos, tenho alunos que têm realmente um propósito por trás da academia, e eu mesmo, particularmente, eu estou competindo agora, mas não é somente pelo físico, tem que ter um propósito por trás, que eu tenho alguns vídeos sobre isso, sobre propósito, que é uma palavra um pouco banalizada hoje em dia, porém, lá eu trago com bastante profundidade sobre a questão de motivação e propósito, e nesse vídeo, como eu falei, eu quero destrinchar e explicar, tentar explicar o motivo pelo qual essas pessoas também estão se dedicando no físico. E eu vou te dar um exemplo. Nesse exato instante, eu tô com fome, porque eu tô no meu último dia de carbo bem baixo, antes da gente encher. Então eu comi no almoço 100 gramas de batata cozida e tô aqui fazendo um vídeo. E daqui a pouco eu vou comer 30 gramas de aveia, no caso falando do carboidrato, né? Tem proteína também. E então assim, o que me faz estar aqui trabalhando, fazendo um conteúdo aqui para vocês que faz parte do meu trabalho, e o que faz acontecer isso? É a questão de propósito. Mas, entre aspas, o meu desafio é um desafio físico. É um desafio totalmente físico e, entre aspas, totalmente estético. Só que não. Por quê? Quando você tem um prazo ali, quando você consegue focar em si mesmo, quando você usa uma data, por exemplo, um desafio, acho que o ponto mais crucial desse vídeo, já pra gente introduzir ele, é você ter um desafio, um compromisso com você, realmente com você, com a sua pessoa, no caso, eu, Pedro, né, tenho um compromisso comigo, e não um compromisso com as outras pessoas. Quando você tem esse compromisso com você, se você não tiver confiança nele, ou seja, se você não conseguir focar nele, focar nesse compromisso contigo mesmo, e não conseguir fazer por onde dentro do desafio que você traçou, isso vai minar a sua autoestima e vai minar a sua confiança. Então tudo que você for fazer no restante da sua vida, você vai ficar prejudicado, que é como se você estivesse se sabotando. Logo, quando você foca em você mesmo, você vai sim gerar algo para fora da academia. E eu quero destrinchar isso. Bom, primeiramente, vamos aqui contestar
Primeiramente, não, acho que já é o segundo tópico desse vídeo, não sei. É sem roteiro, né, gente? Eu tô, como eu falei, tô com um pouco de fome, né? Então releva se eu me perder um pouco, se bater um TDAH show aqui, como diz o André Lona, que é um cara que eu admiro aqui no YouTube. Se bater um TDAH, perdão, tô tentando passar uma ideia legal pra vocês, tá? Então tô aqui me esforçando pra gravar esse vídeo, velho. Realmente me esforçando, é até difícil pra falar. Mas, voltando, o meu contexto. Eu tenho 2 exemplos muito grandes para dar para vocês sobre isso de focar em si mesmo e realmente melhorar a vida de vocês. O primeiro é que em 2024 eu já estava treinando, já estava fazendo dieta, entre aspas, não tão focado, estava em booking, e tive pneumonia. Eu fiquei 2 semanas com pneumonia mais ou menos, e depois disso eu tive alguns problemas pessoais, tanto de relacionamento, uma perda pessoal também muito grande, e aí acabou que eu me desmotivei completamente a continuar treinando direito, até treinei mais ou menos, mas principalmente a continuar fazendo dieta. Eu acabei me largando muito, e como também era Páscoa, acabou que emendou que eu comi muito na Páscoa, fui comendo chocolate aqui durante a semana, e aí eu fui ver, virou uma bola de neve, onde eu tinha perdido uns 6 quilos de massa muscular e ganhado uns 6 quilos de gordura. Então, foi tipo assim, um dos piores cenários possíveis. E eu fiquei nisso mais ou menos de abril até julho, mais ou menos, bem largado assim, sem nenhuma motivação interna. E aí você pode pensar, Pedro, mas você só perdeu a parte estética. Que daí? Que o tema desse vídeo aqui, entre aspas, é como ter sucesso na vida pessoal e profissional, né? Não, eu não perdi só a estética. Por quê? Porque eu tenho um histórico de depressão quando eu era mais novo, né? Acabou que eu tive. Não que isso seja justificativo para alguma coisa, mas assim, quando eu fiquei nesse momento ali de mais ou menos uns 3 meses nessa baixa, com algo que era tão importante para mim, não é que é tão importante para mim, mas algo que é importante pro ser humano, pro homem principalmente, que é a sua estética. Não que você tenha que ter um abdômen trincado, mas o ponto é, você tá largado esteticamente ou largado em alguma área, e isso pressiona muito a cabeça. Então qual o ponto? Eu comecei a ficar meio depressivo, entre aspas, porque simplesmente eu tava meio que largado. Então, como eu tava largado na academia, eu vi meu corpo piorando, eu comecei a ter aquela sensação de olhar no espelho e se ver ruim, assim, se ver pior, você começa a perder a confiança e começa a perder a disciplina. Então, até antes disso, eu lembro que até março, janeiro e fevereiro foram meses que eu trabalhei bastante daquele ano, e até março eu tava conseguindo acordar cedo, por exemplo. Eu tava acordando 7 horas da manhã, 6 e pouco, que pra mim era cedo, já que eu trabalhava até de noite, né? Então, eu tava, feliz que eu tava conseguindo acordar e tal. Quando eu tive pneumonia, que eu fiquei bem largado, assim, fiquei bem mal, entre aspas, de cama, aqui na minha casa, acabou que eu fui minando essa confiança e minando essa disciplina, e eu parei de acordar cedo até. Então eu comecei a acordar tarde, comecei a acordar com o modo soneca, e isso, consequentemente, foi culminando para que eu trabalhasse pior e para que eu não conseguisse focar tanto no meu trabalho. E foi justo uma fase onde eu pedi demissão para focar no meu trabalho em conta, para focar no meu negócio, que era até então a consultoria online, né? Mas de forma não tão exacerbada, não tão estruturada como é hoje, né? Outro tipo de trabalho, nem se compara com como é hoje em dia o time dos campeões, né? Antes não era nem esse nome. E aí eu pedi demissão para focar nisso, só que culminou que, como eu tava com a disciplina ruim, como eu não consegui trabalhar direito, eu tive uma baixa no meu trabalho também, então comecei a trabalhar pior, e não foram momentos fáceis do meu trabalho, foram momentos ali bem no vermelho, de vacas magras no caso, né, para focar no meu trabalho, para focar na consultoria, e consequentemente acabou que eu comecei a ficar pior. Então eu comecei a acordar tarde por conta de não estar focando no físico. Porque como eu não focava no físico, eu ficava com pouca confiança e desanimado ao longo do dia. Então, esse é o ponto, o desânimo que isso causa. Não por você tem que ter o físico, não é por isso, como eu falei. Voltando, recapitulando, não é você ter o abdômen trincado. É o simples fato de você não ter e tá piorando a cada dia. Você sabe que tá piorando, você tá treinando até de vez em quando, mas treina mais ou menos, e você sabe que tá piorando, sabe que tá estagnado, e você vê essa piora, e isso vai, de certa forma, você pode negar que não, mas vai minar a sua autoconfiança de algum jeito, e vai minar a sua disciplina. E aí vem um ponto, eu fiquei nesse período até julho, como eu falei,
Em agosto, eu falei, não, vou fazer o Basta, vou fazer o dia do Basta, né? Em agosto eu combinei com o meu coach da época, que por sinal voltou comigo agora e tá me ajudando a finalizar, né, nessa reta final de competição. E eu cheguei pra ele e falei, ó, eu nunca fiz um cutting, porque como eu era muito magro, né, eu comecei na academia com 65 quilos, 64 quilos mais ou menos. Cheguei nessa fase, eu tava com 88, mas cheguei a 88 melhor, depois abaixei, aí como eu falei, ganhei gordura de novo, tava com 88, 89. E eu cheguei pra ele e falei, não, eu quero fazer um cutting, eu quero fazer um projeto como se fosse competir. Mas eu mesmo até postei isso no Instagram, eu falei, não, vai ser 3 meses, vai ser projeto de 90 dias, mas onde eu vou melhorar a minha vida também. Então eu vou começar a ler de novo, que eu tinha parado de ler livro, né, direito, estava lendo bem indisciplinado. Vou começar a ler de novo, vou começar a trabalhar melhor, vou começar a estudar melhor. E assim, a maioria dessas coisas acabou que eu não executei, porque o restante da minha vida ainda estava meio bagunçado. Porém, a dieta eu acertei 100%. E eu tava até passando numa psicóloga na época, fazendo terapia, e eu, mesmo que meu dia tivesse ruim, no sentido de, meu trabalho não tava tão legal, como eu falei, tava meio vacas magras, né? Meu relacionamento também não tava legal. E em terceiro, eu tava ainda indisciplinado, ainda que eu tava pegando esse ritmo, embora eu tava tudo isso, eu simplesmente estava seguindo a dieta à risca. Sabe o que é à risca? De não errar? Eu tinha uma refeição livre na semana e de resto, já era. Se era 100 gramas de arroz, se era 150 gramas de arroz, era 150. Não errava em nada. Não saí beliscando. Se belisquei foi uma vez ou outra, mas qual que é o ponto? Foi o que eu falei para minha psicóloga. Mesmo que meu dia esteja muito ruim no dia de hoje, mesmo que várias coisas não tenham dado certo, eu tô ansioso, etc., é como se tudo estivesse desmoronando e eu tenho o pilar da dieta para me segurar. Então pode estar tudo desmoronando em volta, mas eu sei que eu sou disciplinado na dieta, e eu sei que ali eu fui disciplinado e que ali eu consegui ter confiança. E eu pegava e me agarrava naquilo. E aquilo fazia com que eu seguisse mais um dia, e mais outro dia, e mais outro dia. E aí eu comecei a ver melhora no físico, mas calma, um ponto importante aqui da história. Eu comecei a ver melhora do físico depois que eu já estava orgulhoso de estar no processo. Depois que eu vi a melhora da minha autoconfiança e da minha disciplina fazendo o processo. Então o processo foi o que recompensou primeiro. Primeiro eu gostei do processo. Aí depois eu vi o físico melhorando e falei, nossa, que legal. Aí deu uns 3 meses eu falei, pô, vou seguir mais 2. Aí fiz mais 2, eu comecei a trabalhar de freelancer em outros lugares também junto para complementar minha renda. E aí ainda segui a dieta lá. Eu lembro que eu trabalhei um período numa serralheria, né? E tinha que ir em obra, longe, assim, né? Eu levava tudo nas bagzinhas, eu levava a marmita. Tem vídeo do canal aqui dessa época. Eu tava gravando pro YouTube já. Eu levava minhas bagzinhas assim, com marmita, com Danone, com iogurte e tal. E foi na época que eu tava rushando também pra comprar esse computador que tá aqui, né? Então eu queria juntar ali o dinheiro também pra isso, pra investir no trabalho, né? E, cara, foi um período muito bom, assim, nesse sentido. Consegui seguir bem a dieta. Aí depois veio Natal, Ano Novo, de 2024 pra 25. Essa data mesmo, 2024 pra 25. E aí veio Natal, Ano Novo, eu dei uma desaceleradinha na dieta, né? Final de ano eu gosto muito, minha época favorita do ano. E beleza. Aí em janeiro, eu fui voltando pra dieta, comecei meu booking, e aí comecei o booking ali em abril, só que assim, 100% dedicado, gente, 100% disciplinado, porque ele virou como se fosse virar a chave. Eu tava realmente na dieta e parei de errar, mas qual que é o ponto? Eu não fiquei perfeito pra começar, eu comecei, via melhora no processo, depois via melhora no físico. Então percebe como o físico aqui, eu quase não dei ênfase nele. O físico aqui, ele foi, sei lá, a terceira melhoria, a terceira coisa que eu vi melhorar. Entende? Então percebe o quanto é importante, o quanto foi importante pra mim fazer dieta. E o quanto foi importante pra mim ter disciplina em alguma coisa. Não é que era importante eu ter um abdômen trincado. Depois eu tive, pô, legal. Mas aí o que culminou pra depois que eu passei nesse período e comecei meu off-season, que é um período de ganho de massa muscular, e comecei a perder esse abdômen e tal, comecei a encher, ainda tinha essa mentalidade na minha cabeça. E fui só evoluindo a mentalidade, só evoluindo, só evoluindo, só evoluindo. Não foi o shape, não foi o físico, gente. Põe isso na sua cabeça, o físico não é o mais importante. Acho que poderia fazer um título nesse vídeo, acho que você é o primeiro coach a botar num título. O físico não é importante. Acho que vai ser esse a thumb do vídeo. O físico não importa, né, pra mim. Porque assim, ele é legal, é um projeto, só que é igual, você nunca vai me ver ficar sacando a camisa perto de algum cara que falou que tem shape e tal pra ficar comparando. Não, porque pra mim é um projeto pessoal. Assim como a sua vida é seu projeto pessoal, como diz o Kadar, o Caveira Kadar, é um projeto pessoal seu.
O seu sonho é um projeto seu, é um propósito seu ali, que é com você, com a sua família no futuro e principalmente com Deus. Então, é um projeto seu. Lógico que é legal, é bem interessante. Quem não quer ter tirar a camisa e tal, mas olha o ponto que eu tô querendo passar para vocês, a autoconfiança que isso me gerou. E aí vem a segunda parte, o segundo momento da minha história, onde eu vi isso acontecer na prática, que é o tópico maior desse vídeo, que é o ponto que eu mais queria chegar, que foi a minha competição. A minha competição, eu comecei a preparação dia 5 de janeiro, onde de fato começou ali a ficar mais puxado dia 16 de janeiro de 2026, que tá agora no início desse ano, né? E eu sou outra pessoa. Basicamente, eu sou outra pessoa. E eu podia ter usado isso no gancho até. Mas eu até, por exemplo, no mês de abril, eu tripliquei ou quadrupliquei o meu negócio. Então, o meu acompanhamento do time dos campeões, eu tripliquei ele em vários sentidos. E isso, lógico, em resultado principalmente, mas muito além, assim, gente, muito além mesmo. Porque quando eu comecei no início desse ano, a preparação, quando eu comecei realmente, eu falei assim, agora eu vou competir de fato. Eu não pensei em competir para dar o meu melhor e conseguir o melhor físico possível no sentido de ganhar troféus. Eu não competi pensando em pegar um top 1. Pelo contrário, se vocês olharem vídeos aqui antigos não, né, vídeos dessa época ali de janeiro, eu vou estar falando para vocês, eu vou competir, mas eu acho que tem a grande chance de eu ficar fora de um top 5, e tipo, porque nem premiável no fisiculturismo, então por que eu vou competir? E é exatamente por isso que eu queria competir pelo processo, eu queria competir para ter a versão de mim, ter a versão do Pedro, que aguentou 21 semanas de preparação, negando todas as suas vontades da carne, no sentido de fugir da dieta, negando às vezes de ter um momento de lazer, entre aspas, totalmente de lazer no caso, em prol de alguma coisa, em prol de um desafio, que era comigo mesmo. Mas esse é o ponto, gente, esse é o ponto. Ó, presta atenção, vem comigo aqui no vídeo. Esse é o ponto. Eu neguei tudo, eu criei uma versão do Pedro que conseguiu negar tudo que atrapalhasse o seu sonho. Então, eu neguei tudo que atrapalhasse o meu projeto ali. Então, eu vi uma frase esses dias, peraí. Aqui, consegui achar depois de um tempo. Decidir o seu futuro não é saber onde quer chegar, mas sim dizer não a tudo que te distancia desse lugar. Então é esse o ponto, gente. Não é necessariamente que você tem que pegar um desafio físico seu, botar uma data para você, então definir daqui a 90 dias, ou daqui a 120 dias, ou até o Natal, sei lá, eu quero estar assim, 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 imaginar exatamente como você está. Mas não é fazer isso por conta do resultado daquele dia, não é fazer isso por conta daquele resultado daquela competição, se você for atleta, se você quiser competir no fisiculturismo, ou se você quiser só emagrecer, por exemplo. Não é o que você vai ter, como é seu shape quando você tiver 10 quilos a menos, 15 quilos a menos. Não é isso, gente. É quem você vai ser quando você tiver 10 quilos a menos, quem você vai ser, no caso de quem é magro, quando você tiver 10 quilos a mais. Quem vai ser você, quem você vai ser, no caso, a sua versão que conseguiu seguir aquele processo que te levou até aquele sonho. Então, é você dizer não a tudo que tá contra esse sonho. E aí vem o ponto chave desse vídeo para a gente poder fechar aqui com chave de ouro. Você traçou uma data, você vai ter que focar num projeto para uma data. E é o dia do basta, como diz o Kadar. É o dia do basta. Então você traçou, nos próximos 3 meses, eu vou focar no meu físico, porque eu quero perder 10 quilos. Junto disso, você consegue aproveitar, isso é factível, porque eu consegui fazer também a preparação. Você consegue aproveitar para, junto disso, colocar. Eu vou usar esses 90 dias para focar em mim também. Eu vou usar esses 90 dias para focar no Pedro como trabalho. Cara, eu nunca trabalhei e nem estudei tanto quanto eu fiz isso em março e abril. Em março, ó, igual eu falei, até janeiro, fevereiro, início de março, a minha dieta estava mais tranquila. Eu estava ali ainda longe da preparação, estava seguindo a risca, mas estava mais tranquilo. Estava aprendendo, estava trabalhando um pouco mais, tal, estava tranquilo. Em março eu viajei, depois eu voltei da viagem, continuei ainda na dieta tranquilamente. Em abril, quando começou a apertar a dieta e eu comecei a ver que eu estava sendo disciplinado na dieta, irmão, eu peguei como posso dizer, eu peguei uma linha ali de trabalho, eu fui
trabalhando, mas trabalhando. Cara, eu cheguei até semana, é que essa semana agora eu tô mais cansado, né? Semana passada mais ou menos, mas até semana passada eu tava estudando 3 horas por dia, que eu entrei numa mentoria absurda, então era tutoria todos os dias de 2 horas, uma chamada ali com mais de 2 horas na verdade, fazendo cardio, 1 hora de cardio de manhã que eu tava fazendo também. Em abril eu tava lendo, depois eu comecei a ver aula da mentoria, então eu tava estudando tipo 3 horas, 3 horas e meia, 4 horas no dia, e o restante desse dia trabalhando o dia inteiro. E tipo assim, feliz. Esse é o ponto, gente. Sai desse vídeo, ó, se puder sair desse vídeo, presta atenção, se puder sair desse vídeo com uma mensagem só, gente, uma mensagem só. Quando você seguir esse projeto seu, você vai ver que você está melhorando em algo que é seu, que você escolheu seguir, que é um desafio que você decidiu que ia seguir com você mesmo. Com você mesmo. Não é egoísmo, tá? Porque você focar em você mesmo, você vai cuidar dos outros também. Quem cuida de si mesmo consegue cuidar dos outros. Senão, não é o contrário. Você não consegue cuidar de ninguém sem cuidar de você mesmo, tá? Então, quando você conseguir fazer isso, você vai ficar tão feliz e tão grato, tão empolgado por estar realmente focando em algo que você gosta, que é pra você, pro seu bem, que eu duvido que você vai se arrepender de ter feito. Então, concluindo todo esse vídeo, eu trabalhei muito no mês de abril, como nunca antes, e eu tô absurdamente, assim, grato por como minha cabeça mudou, porque eu sei que a partir do momento que acabou a competição, que eu acabar tudo isso, eu vou continuar focando no meu físico de outras formas, que vai ser outro projeto, mas eu vou pegar essa disciplina que eu criei aqui dentro, cara, porque eu sei que se você conseguiu seguir todo esse processo, que esse é o ponto também, se você, não sei como que é seu nome, mas no caso do Pedro, o Pedro que conseguiu ficar 21 semanas seguindo a dieta à risca, que tá há 2 meses sem refeição livre, que ficou 19 dias de carbo baixo, esse Pedro, ele consegue trabalhar mais. Ele consegue melhorar a qualidade do seu trabalho. Ele consegue fazer tudo o restante que eu botar de desafio. Porque poucas coisas vão ser mais difíceis, vai ter coisa mais difícil, claro, gente, exceções, do que tudo isso que eu fiz. Então, muitas coisas vão ser mais fáceis, você vai perceber isso, depois que você conseguir seguir o seu desafio. Porque para colocar um físico é muito difícil. É mais fácil, como diz o Caruso, que é um coach, que eu falei isso num outro vídeo esses dias, é mais fácil você se tornar milionário pelo processo do que você se tornar um Mr. Olímpia. Porque o processo para ser Mr. Olímpia são 10 anos, sei lá, 10 anos construindo um físico, negando um monte de coisa, negando momentos, às vezes, em família, porque um fisiculturista é um pouco mais agressivo na preparação, né? É um processo bem mais árduo do que uma pessoa que está secando. No caso de você não precisa que o processo seja tão difícil assim. E, lógico, né? Às vezes as pessoas acham, tem esse discernimento que, para eu focar no meu físico, para emagrecer, o processo tem que ser muito difícil. Mas não, gente. Tem formas, tem várias estratégias que, quando bem feito, você consegue deixar a dieta, o seu treino, para conciliar com a sua rotina. Para o processo desse todo desafio que eu tô falando para vocês aqui no vídeo, não ser um peso para você, como eu falei. Ele ser conciliado com a sua rotina. Embora eu falei que eu tava sem comer direito, entre aspas, né, agora, cara, eu comi batata e frango ali, mas não foi a batata normal, foi a batata feita na air fryer, foi com uma estratégia diferente, foi com gelatina zero, foi com um monte de coisas ali, gourmets ali, entre aspas, para facilitar meu processo. Então o processo de tudo isso aqui, se você sair desse vídeo, não precisa ser tão difícil para você, a não ser que se você vai competir de fato no fisiculturismo e tá na fase final, mas tirando isso, o processo não precisa ser pesado, não precisa ser tão difícil assim. E sim estratégico. Por isso que até fica o convite para vocês, se quiserem conhecer meu trabalho. Time dos Campeões, primeiro link da descrição. Você me conta sobre o seu projeto, sobre quais são os seus objetivos. Eu vou te direcionar a qual estratégia que é melhor para você utilizar, para que você tenha esse resultado físico, para que você consiga seguir o processo, que você consiga seguir na sua rotina real. Então, não é um processo perfeito no papel. É um processo que é com base na sua rotina. Então não existe melhor treino, não existe melhor dieta. Existe melhor treino e melhor dieta para você. Como que encaixa na sua rotina, que você é médico, trabalha 16 horas por dia e tem plantão. Como que encaixa a dieta ali? Esse é o meu trabalho, é o trabalho do Time dos Campeões. A gente consegue conciliar isso para você. Então, aproveitando o momento, clique no primeiro link da descrição e conversa lá comigo que a gente troca essa ideia, fechou? Mas voltando ao assunto, o processo de Mr. Olímpia, ele vai ter que negar muitas coisas. Então, cara, se um cara que é um atleta Mr. Olímpia, pra gente encerrar esse vídeo, se um cara que é um atleta, ou se é um cara que focou bem, você no caso, que focou bem no seu desafio, você realmente se dedicou, criou uma disciplina, essa disciplina vai ser uma disciplina transferível. Essa disciplina você vai conseguir aplicar no seu trabalho, no seu negócio,
nos seus estudos, na sua família. Se você é religioso ou está seguindo o melhor Deus na sua religião, então tudo isso vai exigir disciplina. E como você faz uma coisa, você vai fazer todas as outras. Fechou, gente? Então, muito obrigado quem ficou até aqui. Eu espero que você tenha tirado alguma lição desse vídeo. Se sim, me conta nos comentários aqui embaixo. Se ficou alguma dúvida, comenta lá embaixo também, aqui nos comentários, na aba de comentários. Se inscreve no canal se você gostou desse vídeo também. E se quiser acompanhar a minha competição, tô postando aqui tanto nesse canal quanto no Insta. É só seguir @coachpedroandrade e a gente vai estar nessa. Então, conta comigo e com o meu melhor nessa sua jornada. E eu tenho certeza, gente, você não vai se arrepender de focar em você, de focar no seu projeto, focar no seu físico, e você vai colher os frutos na sua vida. E também, imagina daqui a 10 anos onde você vai chegar, se você criar essa disciplina que eu te falei. Então, abraço, fique com Deus, e um campeão não nasce pronto, ele é forjado.